Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, como vocês sabem, o nosso livro 2, né, nós já finalizamos, nós fizemos as correções, né, houve o estudo do livro, né, do conteúdo que tinha no livro, e um dos conteúdos que tinha no livro é a cadeia alimentar. Então, vocês estão vendo uma foto, né, de abertura. Essa foto é dos alunos do quarto ano, certo? E eles estão no bosque fazendo uma pesquisa. Qual é o tipo de pesquisa, né? Foi sugerido para que eles fizessem, né, vissem lá no bosque, conhecer os animais que tinham no bosque, certo? Que eles iam encontrando, e fazer uma cadeia alimentar, tá bom? E esse trabalho foi feito, foram realizados. A nossa aula foi muito interessante, saímos de sala de aula para ir para o bosque, né? Fomos também no campo, então foi bem legal, bem divertido e deu mais base, né, para que eles conhecessem mais o tema, o conteúdo cadeia alimentar. E agora nós vamos dar continuidade, certo? A nossa aula de revisão, tá bom? De ciências, vamos lá. Olha só, gente, agora nós vamos falar sobre o estudo do ambiente. Então, como vocês sabem, os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida, né? Esse ciclo de vida, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, envelhecem e morrem. Então, esse aí é um ciclo natural da vida, tá? E para que isso ocorra, né, esses seres, né, precisam de energia para realizar as atividades, certo? E assim, né, terem a energia que precisam, tá bom? E essa energia, eles precisam da matéria para formar os seus corpos, né? Então, na natureza, a energia é a matéria, né? E a energia e a matéria, elas podem ser obtidas, né, do ecossistema que os seres vivos, né, precisam, certo? E vivem, né? Os seres vivos vivem. Então vamos lá. Olha só, o que é ecossistema? Né? É um conjunto de componentes vivos e não vivos. Os conjuntos vivos são aqueles organismos que têm vida, né? Já estamos dizendo, ó, vivos, né? Ecossistemas vivos, que são os vegetais e os micro-organismos, né? Já os componentes não vivos, eles não têm vida, né? Já está dizendo, não tem vida, não vivos, que são que a água, a rocha, o ar, o minério, os minérios, a luz e etc. Tá? Então, no ecossistema, esses componentes vivos e não vivos, eles fazem o quê? Eles interagem constantemente, né, com o ambiente, certo? Agora, gente, nós vamos... Quando eu mostrei para vocês no slide que tinha um ambiente aquático, né? Tinha os peixinhos, borboletas, libélulas, não é? Então, tinha os patinhos. Então, gente, no caso aqui, eles estão formando o quê? Comunidades. O que são comunidades, né? São conjuntos de população que as populações, por sua vez, são agrupamentos, né? E organismos, né? De organismos da mesma espécie. Por exemplo, nós temos a população de peixinho, população de libélula, certo? Então, esses são, né? Que está na comunidade. Então, na comunidade, qual a comunidade? Na comunidade do lago, da lagoa, tá? Então, há uma população de libélula e uma população de patos. E uma população de peixe, e assim por diante, tá bom? Olha só, ainda falando sobre ecossistema, tá? Nós vamos ler aí que um ecossistema, né, os seres vivos, em um ecossistema, os seres vivos estão relacionados, pois depende dos componentes não vivos desse ecossistema, tá? Como depende também dos outros, né? Então, as relações dos seres vivos com o meio em que vive são muito importantes, tá, pessoal? Para o equilíbrio do nosso planeta. Por isso, existe uma área da ciência que estuda, né? O seu objetivo é estudar a relação de quê? Da ecologia, tá? Então, essa ciência que tem como objetivo estudar as relações, chamada de ecologia.
Agora, gente, nós vamos falar um pouco mais sobre cadeia alimentar, tá? Então, para muitos seres vivos, a energia e a matéria eles são obtidas por meio da alimentação, como vocês sabem, né? E essa alimentação, né, ele é produzido pelo próprio alimento. No caso aqui, como tem o exemplo aqui do capim, né? O sapo, tem o sapo, o grilo e o capim, não é? Então, gente, o capim é o produtor, né? O grilo ele se alimenta do capim, né? Que o sapo se alimenta do grilo. Então, é energia passada, né? Para poder ele sobreviver. Isso faz parte da natureza, não é? Então, uma coisa que acontece normalmente, né? É uma relação que acontece normalmente, né? A sobrevivência, a lei da sobrevivência, certo? Então, como vocês estão vendo aí, ó, a palavra cadeia se refere à ligação ou conexão entre os elementos envolvidos na situação. Então, as cadeias alimentares eles são sempre desenhadas apontando uma seta, o sentido fluxo, né? Que é o sentido reto, linear, né? Que é o fluxo da energia que está passando para o outro que vem, o outro ser que vem, né? Então, um vai se alimentar do outro, a energia do outro, tá bom, gente? Então, esse, por sua vez, ele se alimenta, né, ainda de outro e assim por diante, tá? Então, essa relação entre os seres vivos é denominada cadeia alimentar, tá bom? Que é do qual nós estamos estudando. Olha só, gente, aqui nós temos um exemplo, tá? O exemplo, nós temos aí uma erva, né? Nós temos aí um alimento, né? Que o rato, ele se alimenta dessa planta, tá? Que a cobra vai se alimentar do rato e o que o gavião, né? Vai se alimentar da cobra. Então, vocês estão vendo aí, né? Um exemplo de uma cadeia alimentar. Tá? Então, no exemplo, nós temos aí, como eu falei, né, a planta ela serve de alimento para o rato, do qual serve de alimento para a serpente, que por sua vez serve de alimento para o gavião. Tá? Então, essa seta ela é muito importante porque ela mostra a direção, a energia e a matéria que vão ser passado, né, para cada animal, certo? E lembrando, pessoal, o primeiro animal que se alimenta do vegetal, ele é herbívoro, tá? Aí depois vem os carnívoros, tá bom? Aí tem o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos falar agora sobre os níveis tróficos. Os organismos eles ocupam as posições diferentes na cadeia alimentar, né? Essas posições, os organismos elas ocupam denominados níveis que são produtores, consumidores primários, que a tia tinha acabei de falar anteriormente desse slide, né? Sobre o produtor, que é a base da cadeia alimentar, certo? Tem o produtor e depois tem o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim por diante. E finalizando os decompositores, como tem aqui no esquema, certo? Agora, gente, nós vamos falar sobre os produtores, né? Como a tia já tinha falado para vocês, que os produtores, ele é a base da cadeia alimentar. Então, sempre começa por ele, pelo produtor, tá? Então, esse é o primeiro nível trófico, tá? Que será a base, né, da alimentar, a base alimentar dos outros níveis, né? Como temos aí o termo produtor, se refere a algo ou a alguém que cria, que produz ou, né, alguma coisa, certo? Então, os produtores eles podem ser também denominados como autótrofos. Por quê? Porque eles produzem o próprio alimento, tá, gente? Então, ó, auto se refere ao próprio ser, algo por si próprio. E trófos, né? Trófos se refere à alimentação, nutrição, tá bom? Agora vamos para os consumidores. Consumidores, né? Quando o organismo se alimenta de uma planta, ele consome a energia
e a matéria presentes nela, né, que formam, né, produzidas na fotossíntese, né? Então, que foram produzidas na fotossíntese. Aqui nós vamos falar sobre o heterótrofos. O que é o heterótrofos? Quer dizer, aquele que se alimenta de outro ser. Então, hetero quer dizer diferente, outro, né? Trófilo, alimentação, nutrição. Então, aqui nós temos organismos assim são chamados de consumidores e eles ocupam do segundo até o último nível trófico, tá, pessoal? Então, qualquer cadeia alimentar, antes estão os produtores, que é a base, que a gente já falou, e depois os consumidores e, por fim, né, os decompositores. Né? Então, como não produzem o próprio alimento, né, os consumidores que são heterótrofos, né, eles não têm, né, eles não é de origem, né, não é de origem que faz o seu próprio alimento. Não, eles se alimentam de outro ser. E a palavra heterótrofo também é de origem grega e é composta de duas partes, cada uma delas com seu significado. Como vocês estão vendo aí, a tia também explicou. Vamos lá. Agora nós vamos falar mais um pouco sobre os consumidores, só que dessa vez o consumidor primário. São aqueles que se alimentam do produtor. Eles são herbívoros, que a tia acabou de explicar, né? Em sua maioria, ou seja, alimentam-se somente de vegetais. Além disso, se uma cadeia alimentar e um ser vivo que não é herbívoro se alimentar de um organismo produtor, ele também será um consumidor primário, certo? Então, como vocês estão vendo aí um esquema, nós temos o capim, que alimenta o grilo, a capivara se alimenta do grilo e a vaca se alimenta da capivara, certo? Agora nós vamos falar dos decompositores, pessoal. Os decompositores nas cadeias alimentar, o último nível trófico é ocupado pelos organismos decompositores. Por quê? Porque eles são muito importantes, né, no ecossistema, tá bom? Então, os decompositores são chamados assim porque eles decompõem a matéria orgânica morta e devolvem os nutrientes que existem nessa matéria para o ambiente. Então, ele é muito importante por conta disso, certo? Aqui, gente, nós vamos falar agora sobre as bactérias, né? Então, os seres vivos que atuam como decompositores, né, são fungos, como os cogumelos, né, orelha de pau, as bactérias como, né, as do tipo Bacillus. Esses organismos se alimentam de plantas e animais mortos. Então, como não produzem o próprio alimento, os decompositores também são heterótrofos, certo? E vamos falar do ciclo da matéria, um pouquinho do ciclo da matéria, né? Então, o processo de decomposição é a reciclagem natural da natureza, né? Os fungos e as bactérias, elas retiram os elementos químicos, gente, da matéria morta e devolvem ao ambiente, tá? Então, esses elementos que voltam no ambiente normal, eles são depositados no solo, né, e podem ser utilizados novamente como nutrientes pelos vegetais, pelos seres vivos, certo? Em todo o ciclo da matéria da natureza, tá bom? Olha só, como tem aí no esquema, olha o que é que acontece. Olha, a árvore morta, né? Fungos e bactérias começam a trabalhar na madeira, aí os nutrientes que são desperdiçados, né? Disponível, né? Que eles não deixam lá, deixam no solo, e depois volta de novo a árvore reaproveitando os nutrientes. Então, realmente é um ciclo, tá bom? Por meio da decomposição, os fungos e bactérias devolvem para o ambiente os elementos importantes, tá bom?
né, que é o carbono e o nitrogênio, que participam da composição do organismo, os animais e vegetais que não estão mais vivos, né? No caso, matéria já morta, não é? Agora, gente, nós vamos falar mais um pouco de teia alimentar. Como vocês estão vendo aqui, olha só, aqui é uma cadeia alimentar, só que nós vamos falar da teia alimentar. O que é teia alimentar? Teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas, né? Então elas ficam interligadas, tá bom? Vocês lembram que eu falei sobre a teia de aranha? Pronto, a teia de aranha é ali, porque elas ficam tudo interligadas, tá bom? Então, nas cadeias alimentares, a energia e a matéria são representadas pelas setas. Lembra que eu falei com vocês sobre as setas? Pronto, as setas, gente, ela é sempre reta, tá? Ela ou pode ser desse modelo, ou pode ser inverso, ou lateral, mas contanto que ela seja linear, que ela seja reta, tá? Que aí aqui nós estamos vendo uma cadeia alimentar, tá bom? E a linha reta eu já passei para vocês, né, falando sobre as setas. A cadeia alimentar, tanto a cadeia como a teia, tem que ter as setas, tá? Vamos lá. Aqui nós temos, olha só, uma teia alimentar. Essa teia alimentar, vocês estão vendo que várias cadeias eu posso formar nessa teia alimentar. Eu posso formar umas 7 cadeias alimentares aqui, tá? Mas aqui é uma teia alimentar, certo? Olha quem é que começa sempre. Pela base, o produtor, né? E o topo, quem é o topo aqui, ó? O leão, né? O leão é o topo. E quando a energia passa, chega aqui, né? A energia já está menos, né? Cada um fica com a mais. Quem é que fica com mais energia aqui nesse caso? Né? Nós temos o bode se alimenta do capim, ele está com mais energia que passou do capim para ele, certo? Então vamos passar aqui, né, para mais um slide. A energia nos ecossistemas, como vocês estão vendo aí, a energia no ecossistema, tá? Ela ajuda, né, justamente, né, no início do capítulo anterior, vimos que os seres vivos eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, né? Para esse processo precisa de quê? Da energia de quê? Da matéria, dos alimentos, não é isso? Então os alimentos eles passam a energia, nós consumimos os alimentos, temos energia para estudar, trabalhar e assim por diante, certo? Aqui, gente, olha só, eu coloquei a foto dos meus alunos do 4º ano, que eles fizeram um trabalho belíssimo, estão de parabéns, né? Eles procuraram, como eu falei lá na entrada, na abertura, né, na capa do slide, que tem os alunos que estão fazendo a pesquisa sobre cadeia alimentar. Então, os animais que eles encontrassem, eles iam anotando e depois fazer a sua própria cadeia alimentar, certo? E aqui, gente, eu deixo uma mensagem para vocês com muito carinho, com muita saudade de vocês. Então, querida criança, sua participação nas aulas e nas atividades me deixam muito felizes. Então, continue assim, beijando da Cris, da tia Cris. Então, tchau, tchau. Até as próximas aulas. Cheiro. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.